Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui. Hoje é quarta-feira e eu começo o programa fazendo aquele convite para estarmos juntos a partir das 19 horas em nosso culto de oração. Temos um momento de cânticos, de louvor a Deus, temos um momento em que podemos compartilhar os nossos desejos, nossas ansiedades, nossas preocupações, orar uns pelos outros. Momento quando podemos estudar a palavra de Deus. Você é nosso convidado a partir das 7 horas da noite. Ou visite uma outra igreja batista, ou mesmo uma outra igreja evangélica que se reúna hoje para a oração. Um abraço carinhoso para os aniversariantes do dia de hoje, como sempre faço. Recebam o nosso abraço com muito carinho e com o desejo de muitas felicidades e a bênção do Senhor. E a todos o convite. Vamos dedicar juntos os próximos minutos. Eu lhes asseguro que serão apenas alguns minutos à meditação na palavra de Deus, aquilo que Deus tem a nos falar, de tal forma que esta instrução divina possa ser útil para o seu caminhar durante o dia de hoje. Você é nosso convidado. Quero mais uma vez fazer referência ao programa dos 100 dias que impactarão o Brasil, um programa realizado pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, que apresenta, entre outras coisas, uma proposta de devocional diária, devocionais escritos por diferentes pastores. Na devocional de hoje, o pastor Pedro, que é vice-presidente da Convenção Batista Carioca, faz referência à importância dos jovens, ao papel dos jovens e aos grandes desafios para os jovens de nossos dias. E antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero chamar a sua atenção para um texto da Palavra de Deus em que João escreve sua carta e se dirige nesse versículo especificamente aos jovens. Vejam o que diz 1 João 2, versículo 14, a segunda parte desse versículo. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Bonitas as palavras de João nesse capítulo, mais especificamente nessa parte do capítulo em que ele se dirige a diferentes grupos de pessoas e apresenta suas expectativas, suas alegrias, ora suas preocupações. Aqui ele se dirige aos jovens e ele os considera fortes. Juventude tem a ver com vigor, tem a ver com disposição, tem a ver com ânimo, ou pelo menos deveria ser assim. Mas há algumas coisas que nos preocupam. Lembra-se da frase do cantor Cazuza, meus heróis morreram de overdose? Nessa frase, nessa sentença, uma declaração triste. A nossa juventude carece de referências que valham a pena. Nossa juventude carece de referências que mereçam ser seguidas. Nossa juventude carece de modelos. Há cerca de 100 anos, um escritor britânico pronunciou uma frase muito interessante. Ele dizia: na hora que pessoas pequenas projetam sombras grandes, é sinal de que o sol está se pondo. Quando pessoas pequenas projetam sombras grandes, é sinal de que o sol está se pondo. Temos nos preocupado muito com os dias em que nós vivemos, e uma das razões para isto é que pessoas pequenas têm projetado grandes sombras e têm deixado influências muito fortes, especialmente nas vidas daqueles que estão em formação, crianças, adolescentes e jovens. O que dizer de uma sociedade em que os heróis são os participantes do zoológico humano chamado de Big Brother? O que falar de uma sociedade em que aqueles são tidos como heróis? O que falar de uma sociedade em que comportamentos terríveis e inadequados são apresentados como modelares, principalmente na mídia e mais especificamente na mídia televisiva? O que pensar de uma nação em que, principalmente, as novelas apresentam um cenário deprimente? Há algum tempo atrás fazia referência a uma novela intitulada Viver a Vida, e embora não a tenha assistido, mas eu me lembro de uma reportagem publicada na revista Isto É, em que o jornalista dizia que, de acordo com a proposta da novela, viver a vida é trair. E era este o título da reportagem, que dizia que a novela parecia trazer a ideia, a imagem de que em toda a sociedade brasileira a infidelidade conjugal é algo apresentado de forma avassaladora, como se todos tivessem algum relacionamento extraconjugal, alguém amasse alguém, que era casado com outro alguém, que por outro lado tinha um caso com outro alguém,
como se esse fosse o retrato da sociedade brasileira. O grande problema é que, por mais que a realidade não seja exatamente correspondente ao que é apresentado nos quadros da novela, a novela acaba estimulando esse comportamento e a realidade acaba se aproximando cada vez mais do quadro apresentado. Jovens, uma das grandes preocupações que nós temos em relação a vocês, nos dias em que nós vivemos, são as suas referências. Quem são os seus heróis? Os que morreram de overdose? Quem são as suas referências? Pessoas que levantam bandeiras, que tentam tornar aceitável justamente o que tem destruído a sociedade? Jovens, onde estão vocês nas passeatas do orgulho gay, nas passeatas em defesa da descriminalização das drogas? Jovens, que tipo de referências vocês têm usado? João escreve aos jovens dizendo: eu vos escrevi porque sois fortes. E é verdade. Vocês têm um potencial extraordinário, um vigor imenso, a possibilidade de influenciar o mundo no presente e no futuro, de maneira ainda mais efetiva. Mas eu os desafio a encontrar verdadeiras referências. Referências que sejam nobres, dignas de serem imitadas. Lembro-me das palavras do apóstolo Paulo que diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Busque imitar a Jesus Cristo, modelo e referência para todos os tempos e todas as gerações. Busque imitar pessoas que imitem a Cristo, que o tenham como referência. Busque pessoas cuja atitude, cujo comportamento seja coerente. Pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas confiáveis. Eu sei que a tendência natural será sempre se aproximar de pessoas que em seu círculo social têm o poder de influenciar de forma mais clara e patente. Muito cuidado com as pessoas com as quais você se relaciona. Nunca se esqueça de que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos orar. Pai querido, coloco em tuas mãos nesse instante a vida dos jovens, para que tu lhes concedas, Senhor, coragem e sabedoria, para escolher os verdadeiros e dignos referenciais. Que os modelos seguidos por esta geração de jovens sejam dignos de ser seguidos. Que as referências escolhidas por eles sejam nobres, sejam capazes de lhes conceder direção para o seu caminhar. Que os nossos jovens, pelo seu potencial, pela sua capacidade, pelas oportunidades que a vida lhes oferece, possam ser muito mais felizes e construtores de felicidade para o amanhã. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, quando fim a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.